Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai começar a estudar funções exponenciais. A gente vai fazer isso já dentro de um contexto, que é o seguinte. Imagina que a gente tem um experimento, onde são colocados num ambiente, numa gaiola, dois ratos de laboratório, um macho e uma fêmea, e eles vão se reproduzir conforme o tempo passa. E aqui a estimativa que a gente está colocando é que a cada semana o número de ratos duplica, ou a cada mês o número de ratos duplica, ou alguma coisa parecida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender como que é o ritmo de crescimento dessa população de ratos. Então, a gente vai fazer isso por meio de uma função, f de t, para a gente conseguir descrever, para a gente começar a descrever a população p de ratos como uma função do tempo t em semanas, como nós temos estudado. Essas funções que associam a cada elemento do domínio um elemento lá na imagem, certo? Então, a cada instante de tempo t, semanas, a gente vai ter uma população de ratos que a gente está chamando de P. Então, de acordo com o que foi colocado, nós temos inicialmente, no instante t igual a zero, uma população de 2 ratos. E essa população dobra a cada semana que se passa. Então, depois de uma semana, a gente vai ter 4 ratos. Passada mais uma semana, o número de ratos vai duplicar e chegar a 8. E passada mais uma semana, ou seja, depois de 3 semanas, a gente vai ter 16 ratos. Esse é o ritmo de crescimento dele. E agora, vamos pensar no seguinte. Imagina que nós temos, né, agora, uma população inicial de ratos que a gente vai chamar de P0. Que aqui a gente tem uma população inicial de 2 ratos, mas vamos colocar uma população inicial qualquer de P0. Como que nós obtivemos esse número de 4 ratos aqui? Como o enunciado diz que o número de ratos duplica a cada semana, o que nós fizemos foi multiplicar por 2 a população de ratos que nós tínhamos aqui. E essa é a operação que nós estamos fazendo. Nós obtivemos esse número 8, multiplicando por 2 o número anterior. E a população de ratos aqui também foi obtida multiplicando por 2 o número anterior, já que o número de ratos duplica a cada semana. Então, nessa linha aqui embaixo, em verde, o número de ratos, depois de uma semana, se a gente se inicia com P0 ratos, a gente vai obter 2 P0 como população de ratos, já que eles duplicam a cada semana e a gente vai multiplicar por 2 esse número de ratos que nós temos inicialmente, que a gente está chamando agora de P0. E passada mais uma semana, a gente vai de novo multiplicar por 2 esse número de ratos, que agora é 2 vezes P0. Então, o que nós obtemos, vamos deixar assim indicado na forma de potência, é 2 ao quadrado P0. E passada mais uma semana, a gente vai mais uma vez multiplicar por 2 o número de ratos. Então, multiplicando por 2 o número de ratos que nós tínhamos aqui, o que a gente vai obter é 2 ao cubo vezes P0. Lembrando que P0 foi como a gente chamou aqui nessa linha a população inicial de ratos. Então, com isso, a gente pode pensar em descrever qual é a população P de ratos após T semanas. Um número T qualquer genérico que a gente poderia atribuir para essa variável. Então, o que nós observamos é que para t igual a 1, a gente tem aqui nesse termo 2 elevado a 1. Para t ao quadrado, a gente tem 2 ao quadrado. E para t igual a 3, a gente obtém 2 ao cubo. Então, esse valor de t, ele aparece certinho aqui nessa potência, na nossa última linha. Então, se a gente colocar um valor de t qualquer aqui, o que a gente vai obter de acordo com esse raciocínio é 2 elevado a t, vezes essa população inicial de ratos, que é P0. E o que nós obtemos aqui é o que a gente chama de uma função exponencial. E aqui é importante a gente atentar para o fato de que nós estávamos nos deparando, trabalhando, com termos da forma t ao quadrado, nas funções quadráticas. Mas aqui a gente encontrou um termo da forma 2 elevado a t, e são duas coisas muito diferentes, porque aqui à direita nós temos a variável na base dessa operação. E o que nós obtivemos aqui na modelagem dessa população dos ratos foi a variável t no expoente, certo? Então, por exemplo, para t igual a 3,
a gente tem do lado esquerdo 8 e do lado direito 9. Então, são duas expressões diferentes. Tá? E essa aqui, à esquerda, a gente chama de uma função exponencial. Assim como essa função em verde, nós chamamos de uma função exponencial, porque a gente tem como base uma constante aqui, o número 2, e a nossa variável ela aparece no expoente. E esse é o objeto de estudo da nossa videoaula, essas funções exponenciais que a gente já vai formalizar na definição a seguir. Então, aqui a gente tem a nossa definição de uma função exponencial. Então, qualquer função real da forma a elevado a x para um número positivo diferente de 1, isso aí vai ser chamado de uma função exponencial. Então, por exemplo, para a igual a 2, a gente vai ter uma função exponencial da forma 2 elevado a x, muito semelhante àquela que nós obtivemos no caso dos ratos no começo da videoaula. Então, vejamos agora como que é o gráfico de uma função exponencial. Aqui nós temos funções exponenciais, né, com diferentes bases. E aqui a gente também incluiu a base 1, que não está exatamente dentro dessa definição, mas vai ajudar a gente a entender isso tudo um pouco melhor. Então, aqui nós vamos usar dois pontos como referência para a gente entender melhor esses gráficos. O primeiro deles é o seguinte. Considerando qualquer uma dessas bases A, quando x é igual a zero, o que a gente obtém? Para x é igual a zero, dentro dessa função, a elevado a x, a gente vai obter para x é igual a zero, a elevado a zero, e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente obtém esse ponto 0,1 no caso de todas essas funções exponenciais, para qualquer base. Então, todas elas contêm esse ponto, que tem x é igual a zero e y igual a 1. Só que agora, quando a gente considerar x é igual a 1, a gente vai obter valores diferentes. Então, vamos ver aqui o que acontece. Se a gente considerar uma dessas funções exponenciais, essa que tem traçado rosa, com y igual a 2 elevado a x, o que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar o ponto x é igual a 1 agora. E quando x é igual a 1, nessa função, a gente obtém o valor de y igual a 2. Então, a gente tem aqui esse ponto x é igual a 1 e o y igual a 2. E, considerando uma base diferente, a gente vai obter um valor diferente também. Então, por exemplo, no caso da função exponencial em verde no gráfico, se y é igual a 3 elevado a x e x é igual a 1, a gente obtém y é igual a 3, 3 elevado a 1 é igual a 3, e com isso o ponto 1, 3, que é um ponto diferente aqui. Quando x é igual a 1, o nosso y é igual a 3. Então, o que nós estamos colocando aqui é que essa função exponencial, para essas bases, né, 2 e 3, a gente obtém sempre uma função crescente. Só que aqui, por esses dois pontos, a gente vê que o ritmo de crescimento da função verde é maior. Já que a base dessa função exponencial em verde ela é maior também. Quanto maior a base, maior o ritmo de crescimento. Nesses casos, que são os casos em que a base A da função exponencial é maior do que 1. A gente obtém aí uma função crescente. E agora, se a gente considerar uma base menor do que 1, por exemplo, y é igual a meio elevado a x, o que ocorre? Nesse caso, a gente vai seguir um raciocínio muito parecido, a gente vai considerar o ponto x é igual a 1, e no caso dessa função exponencial meio elevado a x, para x é igual a 1, a gente vai obter de novo o próprio valor da base. Meio elevado a 1 é igual a meio. Então, esse ponto 1 meio, em azul, no nosso gráfico, vai indicar uma função decrescente. Ela vai passar aqui no ponto 0,1, como nós vimos, só que para x é igual a 1, ela assume um valor de y que é menor aqui no meio. E a mesma coisa acontece de fato, para essa exponencial 1/3 elevado a x. Para x é igual a 1, a gente obtém um valor de 1/3, que é menor ainda. Então, o que nós verificamos aqui é que se o a base, é menor do que 1, então essa função exponencial ela é decrescente. E diferentes valores para a base também vão determinar esse ritmo de decrescimento. Aqui a função vermelha ela decai mais rapidamente
porque a base A ela é menor. E aqui nós incluímos essa base 1, que não é incluída nem na definição, porque ela não fornece uma função exponencial de fato, porque 1 elevado a x é sempre igual a 1. Então, nós obtemos aqui uma função constante, que é sempre igual a 1, que tecnicamente nem é chamada de uma função exponencial. Então, é dessa forma que funcionam os gráficos de funções exponenciais. E vejamos agora, para concluir a nossa videoaula, algumas propriedades exponenciais e um exemplo onde a gente vai usar alguma dessas propriedades. Então, aqui no nosso teorema, no quadro, nós temos diversas propriedades da função exponencial e da operação de exponenciação de modo mais geral. Então, aqui, multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes, divisão de mesma base, subtrai os expoentes, e assim por diante. Tá? E algumas aqui a gente já usou na nossa videoaula. Uma base A elevada a zero é igual a 1, e um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? E essa última propriedade que também é bem importante, né? De que um número elevado a menos 1 é igual a 1 sobre ele mesmo. E aqui nós temos um exemplo de uma função exponencial y é igual a elevado a x, e a gente tem essa informação de que essa exponencial contém o ponto 2,25. Mas a gente não conhece quem é a base a dessa função. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora, pensarem um pouco nesse exemplo e tentar encontrar a base dessa função exponencial, tendo essa informação em mão. Tudo bem? Então, pausem o vídeo, tentem fazer e a gente já retorna dando continuidade. Então, se o gráfico dessa função exponencial contém o ponto 2,25, então a gente sabe que essa função, essa equação é válida para y igual a 25 e para x igual a 2. Então, substituindo esses valores na equação que define a função, a gente vai ter y igual a 25 e x igual a 2. E agora resta calcular o valor de a partir dessa equação. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente tem a variável a ao quadrado do lado direito, a gente vai usar a radiciação para conseguir isolar essa variável a, certo? Então, a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados da equação. E o que a gente obtém com isso? A gente obtém do lado esquerdo que a raiz de 25 é igual a 5. Lembrando que a raiz sempre retorna um número maior ou igual a zero, certo? Então, aqui a gente não tem mais ou menos 5, a gente tem que a raiz de 25 é igual a 5. E por esse motivo, a raiz de a ao quadrado é igual ao valor absoluto de a. Para a gente não correr o risco, né, de escrever que a raiz de a ao quadrado é igual a, onde a poderia ser um número negativo, talvez. Então, de um modo mais geral, a gente tem que a raiz de a ao quadrado é igual ao valor absoluto de a. Mas, no caso desse exemplo específico, a gente tem que a é a base da função exponencial. E o número a, ele é positivo. Então, sendo a um número positivo, esse valor absoluto de a é igual ao próprio número a. E aí, com isso, a gente tem calculada a base dessa função exponencial, que vai ser igual a 5 elevado a x.